Romanos capítulo 8, versículo 18. Se você tem o marca-bíblia aí, você também pode deixar aberto em Atos 9, 17, tá? Ou se não, depois você abre. Hoje nós vamos falar dessa missão que nós temos, a manifestação dos filhos de Deus. A terra, ela clama, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Igreja, eu sou um pastor que eu tenho buscado em Deus, buscado no Pai, o que Ele quer, o que Ele deseja para os nossos dias. Porque Deus, Ele também, Ele dá direções para os dias que nós estamos vivendo. E às vezes as direções que Deus deu ontem já não servem para hoje. Como assim, pastor Jefferson? Eu vou te explicar. Quando Deus falou a Abraão, me dá o teu único filho, a quem amas. Lógico que Abraão, com coração esbagaçado, vamos colocar assim, pega o seu único filho e vai à terra de Moriá para apresentá-lo ao Senhor como oferta. E quando Abraão está naquele momento para poder apresentar o próprio filho como oferta a Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou e falou: não faça nenhum mal ao menino. Então Deus deu uma ordem, depois Deus deu uma outra ordem. O Senhor falou para Moisés: fere a rocha. Depois Deus falou: fala com a rocha. Quem está entendendo? Faz assim. Não se usa casaco no calor de 40 graus. Se usa casaco no frio. Então a gente precisa entender qual é a estação espiritual que nós estamos vivendo. Eu acredito que o evangelho que foi disseminado, foi pregado na nossa nação, Brasil, nesses últimos 30 anos, o Senhor está mudando agora. E quem não entender isso vai, vamos colocar, ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo. Como assim, pastor Jefferson? Meus amados irmãos, eu falei aqui que já faz quase 20 anos que eu prego o evangelho. A minha juventude, a minha vida tem sido pregar o evangelho, buscar no Senhor direção. Eu não sou uma pessoa que vivo uma vida desregrada com o Senhor. Eu procuro estar com o Senhor, buscar o Senhor nas madrugadas, jejuar, para entender o que Deus quer fazer nos nossos dias. E esses dias nós meditamos na palavra que, lá em Isaías capítulo 1, que o Senhor estava com náuseas dos serviços, ofertas e festas que o povo estava fazendo. Porque Deus não queria mais aquilo, Deus quer o nosso coração. Eu tenho dito também que você é a bênção. Amém? Você precisa crer que você é a bênção. Você é a própria bênção. Ou você acha que Jesus morreu na cruz em vão?
Ou você acha que não é verdade? Então a palavra que Ele levou sobre si, as nossas dores e as nossas enfermidades, é só tomar posse. É só você crer. Você precisa crer que você é abençoado por Jesus. Você entregou a sua vida para Deus? Se você entregou a sua vida para Deus, Deus é Pai. E um Pai maravilhoso, que excede todos os pais dessa terra. E Jesus fala que se um pai aqui da terra sabe dar boas dádivas aos seus filhos, não daria ao seu filho uma pedra no lugar de um pão, ou uma cobra no lugar de um peixe? E Jesus fala: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Você precisa crer que Deus está cuidando de você. Você precisa crer que o Senhor está cuidando de você. Meus irmãos, hoje a palavra vai ser uma palavra de confronto. E você precisa entender que esta palavra não está ecoando apenas no púlpito da Aliança Church, mas a nação está virando para isso. O próximo grande avivamento é no nosso país. Você precisa crer nisso. E para que haja um grande avivamento em uma nação, precisa se voltar ao estado original, entender aquilo que o Senhor está fazendo, entender aquilo que Ele quer. Não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? E o que nós aprendemos nos últimos anos no nosso país é buscar o Senhor por interesses. É buscar o Senhor, fazer uma troca com o Senhor, né? Então, eu lhe pergunto: nós somos uma noiva interesseira? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Por que será que o noivo ainda não veio? Nós sabemos que o noivo virá. Será que a noiva está preparada? Será que a noiva está cheia de amor? Será que a noiva, ela quer se encontrar com o noivo por amor mesmo? Porque nós, como igreja, nós estamos, sabe o que? Saindo de um evangelho raso, aonde nós aprendemos, infelizmente, buscar o Senhor por necessidades. E se Deus, Ele já entregou, e se Deus já falou que não é para que nós venhamos buscar o que nós necessitamos em primeiro lugar, mas o Senhor Jesus falou que se a gente buscasse o reino dos céus em primeiro lugar, as demais coisas seriam acrescentadas. O que você precisa que o Senhor te acrescente na vida? Você quer paz, você quer saúde, você quer alegria, você quer ser uma pessoa realizada? O caminho é você buscar o reino dos céus em primeiro lugar, entender que Jesus é primeiro, e as bênçãos da sua vida são apenas consequências da sua comunhão, da sua fé, da sua entrega. Meus amados irmãos, o evangelho que foi apresentado nas rádios, na televisão, era o evangelho assim: você quer resolver o seu problema? Vem para cá. Aqui você vai resolver o seu problema. Aqui vai mudar a sua vida. E as pessoas chegavam na igreja, e elas, com esse intuito de mudar de vida, as pessoas aprenderam que a igreja é o lugar de mudança de vida, e não a casa de Deus, a casa do Pai. E essas pessoas que elas não tinham uma mudança de vida significativa, elas falavam assim: aqui não aconteceu nada, eu vou embora para minha casa, não vou mais na igreja. Fui na igreja e a minha vida não mudou. Triste é você ouvir da boca de uma pessoa que ela não está indo mais na igreja porque a vida dela não mudou, porque isso foi
implantado na cabeça da sociedade, das pessoas, que a igreja é apenas um lugar para quem quer mudar de vida. Mas isso Deus está mudando, diga glória a Deus. Isso Deus está mudando, meus amados. Deus já está pesando a mão em vários lugares, sobre a vida de vários líderes espirituais, que não mostraram às pessoas o caminho. Eu lhe pergunto, em qual parte da Bíblia Jesus fala de facilidades nessa terra? Jesus não fala sobre facilidade. Jesus fala que nós deveríamos ser prudentes, igual uma serpente. Jesus fala que nós deveríamos perseverar. Na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Jesus, ele nos ensina a nos negar a si mesmo. Jesus nos ensina que no mundo a gente teria aflições, mas era para a gente ter bom ânimo que nós iríamos vencer. Meus amados irmãos, o motivo por qual buscamos ao Senhor, se ele for errado, o Senhor não vai fluir na nossa vida. Você acha que Deus não sabe o que você precisa? Sabe ou não sabe? Ele sabe. Tem pessoas aqui no nosso meio que Deus vai enriquecer. Tem pessoas aqui no nosso meio que serão prósperos, serão colunas da casa dele. E você não vai precisar pedir isso para ele, porque ele vai fazer isso na sua vida. Ele apenas vai completar o plano que ele tem na sua vida. Meus amados irmãos, é possível, eu não entendo, em um testamento, quando uma pessoa é herdeira daquela, vamos colocar, daquela fortuna, essa pessoa tem que ficar breiteando, essa pessoa tem que ficar lutando para provar que ela é herdeira, para ela poder receber herança. Não, meus amados irmãos, se já está escrito, já está o seu nome lá, custe o que custar, isso vai se completar, isso vai se cumprir na sua vida, na nossa vida. Diga glória a Deus. Meus amados irmãos, quando nós iniciamos esse trabalho, há 4 anos atrás, eu estava fadigado. Por muitos anos eu servi o Senhor em um ministério grande, mas eu já estava cansado, fadigado de abrir a Bíblia, não para ler de uma forma prazerosa, mas poder procurar uma campanha para poder segurar as pessoas na igreja, procurar algo que prendesse as pessoas na igreja como se fosse uma arapuca, uma vida rasa. Por quê? Porque nós estávamos envolvidos no serviço. Um pastor não era apenas um pastor, tinha que ser um administrador, tinha que ser um pedreiro, tinha que ser um eletricista, tinha que ser um evangelista, tinha que ir atrás de pessoas lá fora, tinha que voltar e fazer o culto. Era o homem bombril. E quando ia ler a palavra, ou era para procurar uma campanha, ou era para procurar algo para dar um envelope para as pessoas, para que elas pudessem fazer uma oferta, para que a oferta viesse entrar no rendimento da igreja. Eu lhe pergunto, que evangelho é esse? E quando nós saímos, a gente saiu com desejo no coração, e o Espírito Santo sabe disso, porque o Espírito Santo é a nossa testemunha. Quando nós decidimos iniciar, nós tínhamos apenas um pedido para Jesus: Jesus, que as pessoas venham de uma forma louca, apaixonada para a tua casa, por causa da tua palavra. Tua palavra, a tua palavra nos basta. Aquela multidão que andava atrás do Senhor Jesus, Jesus curou, libertou. Meus amados irmãos, eu creio, Jesus vai curar quem está doente, Jesus vai libertar quem precisa de libertação, Jesus vai prosperar aqueles que o Senhor está separando. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu creio.
Mas qual é a nossa motivação? Qual é a nossa motivação de buscar o Senhor? Porque se a sua motivação é apenas uma mudança de vida, se ela não acontecer em pouco tempo, você vai sair da igreja e vai falar: minha vida não mudou, por isso eu saí da igreja. Mas se a sua motivação é buscar o Senhor, é adorar o Senhor e se preparar como corpo, a noiva de Cristo, para o encontro do noivo, meu irmão, pode vir as tempestades, pode vir as lutas, as dificuldades, você está apegado ao Senhor, você está servindo o Senhor. Ah, meus amados irmãos, você pode estar com problemas econômicos, você pode estar com problemas na sua família, você sabe que você está aqui não é pelo que o Senhor pode fazer por você, mas pelo que Ele é, o que Ele representa na sua vida. Eu lhe pergunto, você iria conseguir viver com uma pessoa interesseira? Difícil, né? Ia ser muito difícil. A noiva de Cristo, ela não pode ser uma noiva interesseira, tem que ser uma noiva pura, sem mácula, como diz o Senhor lá na parábola das 10 virgens, as prudentes. O que é a manifestação dos filhos de Deus? Nós vamos entender aqui. A Bíblia diz assim, Romanos 10, 18: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará. Diga glória a Deus. A glória que se revelará mais tarde. Aí a Bíblia diz assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Quero ler de novo. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Meus amados irmãos, o que seria essa manifestação dos filhos de Deus? A manifestação dos filhos de Deus é Cristo em você. A manifestação dos filhos de Deus é a verdadeira manifestação dos filhos de Deus, quando você manifesta a nova pessoa que há em você. Isso é manifestação do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Sabe, meus amados irmãos, eu estava meditando e pensando o quão glorioso é você entender que o Evangelho, ele nos transforma de uma tal forma que nos traz para esse campo de querer expor, de querer falar aquilo que Jesus fez em nós. Você acha que a criação está esperando a manifestação das nossas conquistas? Não, meus amados, mas daquilo que Deus fez em nós. Quando uma igreja, ela começa a chamar as pessoas, apresentando conquistas, ela vai atrair pessoas que apenas querem mudanças de vida, não querem o Senhor de fato e verdade. Então, quando alguém chega na televisão e fala assim: eu era pobre, hoje eu tenho 3 casas, eu era pobre, hoje eu tenho 3 carros, eu tenho uma empresa que vale 1 milhão, e a pessoa ela começa a falar. Então uma pessoa que está do outro lado da televisão fala: nossa, eu preciso receber isso. Então a igreja brasileira, não digo todas, mas uma boa parte, elas se utilizaram dessa astúcia, dessa forma de abordagem, para chamar as pessoas a conquistarem, a vencerem economicamente. Eu lhe pergunto, um testemunho de uma pessoa dessa, é possível mudar
ou atrair alguém que já mora em uma mansão, alguém que já tem uma empresa de 10 milhões, alguém que já tem, sabe, uma fortuna e está pensando em se matar nesse momento? Eu lhe pergunto, se alguém chega com um testemunho econômico para alguém que já tem uma vida econômica vamos colocar uma pessoa muito rica, será que convence? Não, mas quando alguém fala assim, eu era depressivo, quando antes de conhecer Jesus estava pensando em me matar, sabe, eu era drogado, eu era doente, sabe, quando a pessoa ela começa a relatar a transformação pessoal, quando ela começa a expor aquilo que o Senhor fez no coração dela, aquilo que o Senhor fez dentro de você, isso chama-se manifestação dos filhos de Deus. E é isso que o Senhor está fazendo. Existem pessoas na igreja que elas acabam abandonando a fé, abandonando a igreja, sabe por quê? Porque elas pensam assim, poxa, até hoje eu não tenho a minha casa, até hoje eu não tenho o meu carro, eu não conquistei nada, eu não tenho bens, eu não tenho empresa, estou na igreja há tantos anos. E ela não consegue enxergar que Deus libertou ela das drogas, que Deus tirou o câncer, que Deus mudou a cabeça dela, que Deus mudou o casamento dela, que Deus tirou ela da cova dos leões. As pessoas não conseguem enxergar por causa desse ensinamento raso. Pastor Jefferson, então o senhor é contra as pessoas serem... Não, você precisa ser rico, você precisa ser abençoado, você precisa ter o melhor na sua mesa, não pode faltar nada para você. Mas eu digo para você, isso é consequência da sua vida com Deus, do seu coração com o Senhor, de você ser um homem leal a Deus, fiel a Deus. Eu lhe pergunto, igreja, Abraão foi riquíssimo? Foi ou não foi? Eu lhe pergunto, Abraão pediu para Deus riqueza? Abraão falou, Senhor, eu quero um filho, eu preciso de um filho, eu quero um filho, Senhor, o meu sonho é ter um filho. Abraão não pediu para Deus riqueza, mas Deus deu riqueza a Abraão. Salomão não pediu riqueza. Salomão, quando ele honrou o Senhor e o Senhor apareceu a ele, ele pediu sabedoria. E Deus falou, olha, visto que você não me pediu riquezas, visto que você não me pediu para vencer os seus adversários, olha, eu vou te entregar, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou te entregar aquilo. Quem está entendendo, igreja? Jesus fala, buscai pois em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. A manifestação de um filho de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Meu amado irmão, você que está aqui, de repente, você é uma pessoa que não venceu economicamente, mas você sabe de onde Deus te tirou. O seu testemunho é valioso, é riquíssimo. Você sabe o que o Senhor fez com você. Você sabe a libertação que aconteceu, a libertação daquela enfermidade, a libertação daquele vício. Isso é glorioso. Isso é a manifestação do poder de Deus na sua vida. Nos últimos dias, nós estamos se aprofundando mais no verdadeiro evangelho, naquilo que é realmente o verdadeiro evangelho. Meus amados irmãos, tem muitas pessoas que me conhecem, muitas pessoas que nos abandonaram, que não congregam mais conosco, porque elas falaram assim, não, eu não vou mais congregar lá com o pastor, como pode, né? O pastor, ele mudou muito. Glória a Deus.
E eu não estou preocupado em ter uma igreja grande na terra. Eu não estou preocupado em ter uma igreja relevante na terra. Eu quero que a igreja seja relevante nos céus. Se a igreja ela for relevante diante do Senhor, se a igreja está fazendo aquilo que o Senhor deseja, meus amados irmãos, é isso que eu quero viver. Porque existem grandes ministérios que são relevantes na terra, mas não são relevantes nos céus. E no dia do juízo, no dia que o Senhor for ajustar as contas, muitos estarão ali, batendo na porta, dizendo: deixa a gente entrar. A gente estava nas ruas evangelizando, nós estávamos na rua evangelizando, nós participávamos da Santa Ceia, nós pregávamos o teu evangelho, e o Senhor falará: eu nunca vos conheci. Sabe por que o Senhor falará: eu nunca vos conheci? Porque pessoas que usaram do evangelho para se enriquecer, pessoas que usaram do evangelho para o seu ego próprio, né? O seu próprio ego. Não é isso que o Senhor tem para nós. Meus amados irmãos, precisamos entender que o evangelho raso tem que ficar para trás. Você precisa se aprofundar um pouco mais. Você precisa buscar um pouco mais. Quando você sair de casa, seu coração tem que estar queimando em direção da igreja, entendendo que você veio se encontrar com o Senhor, que Ele é a razão da sua vida, que Ele é o amor da sua vida. Invertemos os caminhos. Isso não agrada o Senhor. Tem um alinhamento, tem um grande alinhamento acontecendo. Eu vou mais fundo agora. Eu lhe pergunto: qual é o testemunho do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando conheceu o evangelho, quando ele se converteu, então logo em sequência o apóstolo Paulo ele conquistou mansões, riquezas. E o apóstolo Paulo começou a disseminar: olha, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, olha, eu fiquei riquíssimo, olha a minha vida como está. Não, meus amados irmãos, olha para o testemunho dos heróis da fé. Era testemunho de transformação pessoal, interior. Eu quero que a igreja abra sua Bíblia em Atos 9. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Atos 9, volta um pouquinho. Ouvi o meu Senhor Atos 9, 17. bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. A Bíblia diz assim, Atos 9, 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo:
Ele é o Filho de Deus. E todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam: não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Diga glória a Deus. Meus amados irmãos, testemunho, aqui é o testemunho do apóstolo Paulo, o testemunho que arrebatou milhares de pessoas. O apóstolo Paulo, ele vivia de povoado em povoado, cidade em cidade, falando: Jesus mudou a minha vida. Eu persegui a igreja de Cristo, eu era assim, eu era assado, mas olha, Jesus vive, Jesus é Cristo, é o Deus verdadeiro. E ele vivia falando do testemunho dele, daquilo que o Senhor fez na vida dele. E esse testemunho impactavam as pessoas. As pessoas olhavam para ele e falavam: eu quero o Deus de Paulo, eu quero sentir o que Paulo está sentindo, eu quero viver o que Paulo está vivendo. Meus amados irmãos, nós estamos em uma época que as pessoas estão se matando. E as pessoas estão se matando com dinheiro na conta. As pessoas estão se matando com mansões, com carros. Sabe por que essas pessoas estão se matando? Com depressão, com, uma amargura, um coração ferido. E tudo que elas querem é que um filho de Deus se manifeste dizendo: Jesus mudou a minha vida. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. O Senhor está em busca de filhos, verdadeiramente filhos, não pessoas interesseiras em apenas aquilo que Ele pode fazer. E eu já falei aqui: você é a bênção, você precisa crer que você é a bênção. O Senhor disse a Abraão: você é uma bênção, você é a bênção. Você tem fé dentro de você, você tem fidelidade. Meus amados irmãos, tem coisas que se você buscar o Senhor, mesmo você não pedindo, Deus fará na tua vida. Deus vai te levar para lugares que você nem imagina. Você vai vivenciar coisas que você nem imagina. E quando Paulo começou a expor aquilo que o Senhor tinha feito, aquilo que o Senhor tinha, realizado na vida dele, as pessoas começaram a entrar em alvoroço. Não é possível, esse homem há um tempo atrás estava perseguindo a igreja, não é possível, ele estava até apoiando a morte de cristãos. Não é possível que esse homem se converteu. O testemunho pessoal é a manifestação dos filhos de Deus nessa terra. E quando é que nós vamos começar a fazer isso? Sabe por quê? Porque foi plantado na nossa cabeça: se a gente não tivesse uma conquista, nós não teríamos um testemunho. Foi plantado na nossa cabeça que se você não conquistasse um bem material, você não tem fé. Isso é mentira. Deus está mudando, Deus está movendo algo muito grande sobre a nossa nação. Chegou o tempo, chegou o momento que nós vamos estar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos fome, nós temos sede da palavra. Sabe, nós vamos estar na casa de Deus porque a gente quer cantar um louvor para o Senhor e falar: Jesus, eu te amo. Eu não vim aqui, Senhor, eu não vim aqui por causa que eu preciso de um carro. Eu vim aqui porque eu preciso do Senhor. Esse tempo está chegando, e tem muitas pessoas que não estão entendendo.
não estão compreendendo. É que nem quando o Senhor, Ele falou para o profeta Eliseu em Samaria. Samaria estava devastada, uma fome, uma seca. E o Senhor falou para o profeta Eliseu: olha, avisa que amanhã eu vou fazer algo glorioso aqui em Samaria. E o profeta Eliseu começou a falar. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. O guarda do rei falou assim: acaso Deus pode fazer isso? Porque naquela época estava acontecendo algo tão ruim. As pessoas estavam se tornando pessoas canibais, comendo umas às outras, comendo esterco de pombo. Deus não encontrou pessoas que acreditavam naquela profecia, naquele lugar. Mas Deus encontrou 4 leprosos. 4 leprosos que se levantaram e falaram assim: olha, estamos aqui, e a gente vai para lá. Se deixar a gente viver, a gente vai viver. Se é para a gente morrer, a gente vai morrer. E Deus pega e fala: é esses que eu estou procurando. É esses. Meus amados irmãos, a igreja brasileira colocou muitos rótulos, muitos paradigmas, sabe, até mesmo no serviço da obra. Para uma pessoa fazer algo na igreja, não, essa pessoa precisa ser assim, ser assado, ser batizado com 2 Espíritos Santos, ser assim, desse jeito, falar em língua, senão não faz. E essas mesmas pessoas, elas não movem uma palha para fazer as coisas para o Senhor. Aí sabe o que o Senhor vai fazer? Vai encontrar leprosos. Leprosos que precisam de cura, leprosos que precisam de amor, de libertação. E essas pessoas serão usadas para que a profecia do Senhor se cumpra. Quem está entendendo faz assim. Deus quer a nossa manifestação. O que é a nossa manifestação? Aquilo que o Senhor fez em você. Em você. E o que o Senhor fez em você, o Senhor quer fazer na nação. O Senhor quer fazer nas pessoas. Quem está entendendo faz assim. Convido a igreja para fechar a Bíblia, se colocar de pé, para a gente orar ao Senhor.